o poder que habita em você e habita em mim, o poder da resiliência. Olá, meu nome é Gislaine Rosene e mais um vídeo estamos falando sobre esse potencial que está dentro de nós e que precisamos desenvolver, logicamente, se queremos estar numa qualidade de vida melhor. Hoje estamos então falando de resiliência. Em outros vídeos já falei sobre o poder da palavra, o poder do não, a importância de colocar limites. Eu falei sobre o poder do pensamento. Agora, você já assistiu? Se não, assista depois que assistir esse vídeo, assista lá, porque tem conteúdos bastante enriquecedores. Falar de resiliência é pensar nisso aqui, ó, o elástico. Assim como o elástico, se a gente entender aqui o que está acontecendo com o elástico, você já entendeu tudo sobre resiliência. Assim como o elástico, outras propriedades como esponja, como aquela vara, daquela modalidade do salto em varas, que ela enverga e volta, aquela vara, tudo isso representa a resiliência. A resiliência, a palavra, ela vem do latim resilire. De novo, zilire, saltar. Então, já na palavra, ela já está dizendo o seguinte, saltar de novo. E aí, muitas vezes eu vou ter que saltar de novo, saltar de novo, saltar de novo. Esse termo, ele vem da física. E na física quer dizer o seguinte, que é a propriedade que alguns elementos têm de, após ser submetido a uma deformação elástica, voltar ao seu estado original. Então hoje nós vamos pegar tudo isso e colocar na nossa vida prática. Como que está a sua resiliência? Como está a sua capacidade de sofrer pressão, deformidade elástica, ser pressionado e volta como? Você volta ao seu estado original ou nem volta? A psicologia, ela emprestou esse termo da resiliência, por isso que hoje em dia se fala muito de resiliência. Ela emprestou para dizer justamente isso. Como que nós passamos pelas situações de estresse, de pressão, e aí? A resiliência é passar por tudo isso e voltar ao estado normal e mais que normal, ainda ficar melhor. Sabia disso? Agora, o que acontece? Vamos ver. Então, nesse vídeo agora, eu quero, entendendo isso, a gente trabalhar um pouco mais nas dicas de como desenvolver isso. E a minha pergunta para você é o seguinte, como você tem lidado quando você passa por pressões? Vamos pensar nessas pressões? Pressões seriam essas, todas, perdas, sabe aquilo que de repente você estava estava certo que ia acontecer daquele jeito, de repente deu tudo errado, as frustrações, as decepções, relacionamento acaba envolvendo decepções. Por quê? Porque nem tudo acontece como a gente espera. Geralmente não acontece. Lidar com pessoas, nós seres humanos somos tão complexos. Não é assim? E aí você espera que o outro vá reagir conforme você já tinha imaginado. E de repente descobre que o outro não fez, porque o outro é o outro e não sou eu. E essas relações, muitas vezes, sofremos tanta pressão, situações que não esperávamos. Olha aqui esse ano 2020, quantas situações diferentes que não esperávamos, não é verdade? Lutas, problemas, são situações que passamos no dia a dia, perdas, mortes. Como que você lida com isso? Quando a minha resiliência ela é baixa, o que acontece? Qualquer problema ele vai se tornar muito maior. O cérebro já tem esse fenômeno. O cérebro já tem o princípio de que tudo aquilo que eu concentrar, ele vai aumentar. Isso já é nosso, do nosso cérebro, ele já trabalha desse jeito. Agora, então isso é um ponto, uma dica importante para saber onde eu estou concentrando. Você sabe que tem um livro que eu gosto, não sei se você conhece, e tem não só livro, mas tem vídeos sobre quem mexeu no meu queijo. Já viu esse vídeo? Esse livro é um livro muito interessante e ele fala justamente nisso. A vida estava normal e de repente mexeram
no quadro. E aí, na minha vida, né, mexeram no meu queixo. E a partir disso, o que acontece? O livro vai trabalhar na reação de alguns personagens, como lida quando aquilo que estava tudo certo deu errado. E aí ele vai trabalhar nessa resiliência, é muito interessante. Outro livro muito interessante que fala de uma história que já virou até frase é o livro de Jó, na Bíblia, que fala deste homem que, quando se fala assim, a paciência de Jó, ai, dá-me a paciência de Jó, na realidade, e é tão um ponto interessante que resiliência não tem a ver com paciência. Resiliência vai muito mais, não é só ter uma paciência para aguentar. Por quê? Porque na resiliência está falando de suportar pressões. Então não é só uma paciência. E também não é suportar uma pressão como a Poliana, né? Dizer que está tudo bem quando não está. Resiliência não é isso. Nesse livro de Jó, conta a história dele. Se você não conhece, é interessante conhecer, porque esse homem é um grande exemplo de resiliência. Ele passou por perdas e perdas pesadas, de perdas de filhos. Então todos os filhos morreram num só dia. Sim, verdadeiras calamidades que ele passou. Ele perdeu todos os seus bens, no final ele perdeu também a sua saúde, e ele foi vivendo dias de intensa dor. E quando ele foi passando todo esse processo, ele precisou, e ainda vieram amigos que não tinham nada de resiliência, eles não suportaram lidar com a dor do Jó. E aí o que aconteceu? Depois de alguns dias, ele vai e ele tem um alinhamento espiritual, como eu tenho falado em outros vídeos, inteligência espiritual, emocional e intelectual. Ele alinha, então ele tem uma experiência profunda com Deus, ele alinha no seu espiritual. É muito interessante até observarmos isso. Começou de dentro, e aí ele vai alinhar com ele e alinhar com o outro. E aí no final, o estado dele se torna muito melhor do que o primeiro, em todos os níveis. É uma história muito interessante de tirarmos grandes ensinos. Então vamos lá, como desenvolver isso? Já que isso, se a gente desenvolver, ainda vai se tornar melhor, porque esse é um dos benefícios que eu quero dizer para você. Como é necessário desenvolvermos, porque se eu desenvolver essa resiliência, na hora que passar um problema, esse problema não vai me destruir, esse problema não vai gerar outras doenças, esse problema não vai gerar grandes problemas e ainda problemas de relacionamento. Por quê? Porque quando a pessoa ela não suporta, o que ela faz? Na hora que ela fica nervosa, ela vai chorar, ela vai brigar com quem está em volta e ela vai adoecer, vai trazer isso para a vida dela e vai ruminar aquilo e vai adoecer. Então, vamos lá para algumas dicas? Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Se não inscreveu, inscreve no canal, porque como nós estamos passando toda semana, você vai receber direto esses conteúdos, tá bom? Vamos lá. Primeira dica. É muito importante pensar na flexibilidade. Veja bem, se eu passar por uma situação com a mesma cabeça, com a mesma situação como era antes, eu não vou suportar, porque as situações mudam. Então, a primeira dica que eu quero dizer para você é o seguinte: trabalhe com a flexibilidade. Então, não é simplesmente trabalhar com a resiliência, é com a flexibilidade. Você sabe que, segundo os estudos, 10% que a gente passa, das situações que passamos, 10% realmente acontece conosco. 90% é como eu vou reagir a isto. Então, se eu não reagir com flexibilidade, o que é essa flexibilidade na prática? É parar e pensar o seguinte: tem outras possibilidades. Eu gravei um vídeo e tá aí na série da felicidade que eu falo sobre olhar a situação por outros ângulos. Eu falei sobre a percepção. Se não assistiu, aquele conteúdo também é muito importante para entrar aqui na resiliência. Olhar a situação e enxergar que tem outras possibilidades. Não deu dessa maneira, então a flexibilidade é: busque o plano B. Busca o plano C, plano D muitas vezes, e aí você ter o alfabeto todo, mas a flexibilidade. Outra coisa super importante é
não focar no problema. E aí, de novo, eu volto lá naquele vídeo da percepção. É muito importante, se você assistiu, assista de novo. Focar no quê? Na solução. Se tem um problema, tem uma solução. E você sabe que todas as vezes que, como eu já falei, o cérebro focou, ele ampliou. Então, foque na solução. Naquela hora que está com problema, não adianta ficar perguntando, mas por quê? Quem fez? Não. Qual a solução? Como eu resolvo isso? Segunda dica. E a terceira, também extremamente importante, é aprender com o erro. Na situação de resiliência é muito importante tirar aprendizados. O que eu aprendo com isso? Não, olha, eu aprendi que essa situação desse jeito já não dá mais certo, eu vou ter que fazer de outra maneira. O que eu tiro de aprendizado? Se o cérebro entender que aquela situação teve ganhos, teve aprendizado, ele vai ajudar a investir mais nessa resiliência, ok? Você sabe que existe na programação neurolinguística um pressuposto muito interessante, que não existe fracassos. O que existe são feedbacks. O que é feedback? Retornos. Então, isso está me mostrando que se não deu de um jeito, vai dar de outro. Então, não é uma questão de erro, não é uma questão de fracasso. Então, é uma questão de aprendizado. Então, seja mais flexível, invista nisso essa semana. Trabalhe foque na solução e aprenda com o erro. Agora, para encerrar, o mais importante, não adianta ficar reclamando. Se tem uma coisa que é inimiga número 1 da resiliência, reclamação. Vamos trabalhar essa semana. Nessa semana, você gostou desse vídeo? Se gostou, dá um like e comente aí como anda a sua resiliência. O que você vai fazer essa semana para trabalhar nessa resiliência, ok? E tenha uma excelente semana de muito investimento.